Não temas, assim diz o Senhor. Versículo comentado temático. Isaías 43, 5. Olá, olá, Rose aqui. Graça e paz, família amada, comunidade linda. O mês de julho, estamos frio este mês. Nós estamos no mês de julho com o tema Não temas. Não temas o frio também. Nós, este mês, estamos caminhando juntos pela palavra de Deus, meditando em cada versículo, onde o Senhor nos ensina a não viver dominados pelo medo, mas fortalecidos pela fé, pela sua presença e pelas suas promessas. Nós vamos compreender o contexto de cada versículo, vamos entender o que Deus está falando e vamos aplicar essa palavra no nosso dia a dia, na nossa vida diária, para que ela se torne uma prática no nosso caminhar com Deus. E antes de começarmos o dia de hoje, o nosso estudo de hoje, eu quero te lembrar mais uma vez de uma verdade que vai acompanhar toda esta série e que deve acompanhar você na sua vida também. O medo perde força quando a presença de Deus é maior dentro de nós do que qualquer circunstância ao nosso redor. Então, abra o seu coração, esteja atento e esteja atenta à palavra de Deus. Permita que Deus fale com você hoje. Vamos juntos para mais um versículo comentado temático. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, mais uma vez nos reunimos diante da Tua palavra para ouvir a Tua voz. Vivemos dias em que muitas pessoas carregam um sentimento silencioso de abandono. Há quem ore e pense que o Senhor não está ouvindo. Há quem espere durante muito tempo e comece a imaginar que foi esquecido. Mas hoje queremos aprender que o teu amor permanece firme, mesmo quando as circunstâncias parecem dizer o contrário. Abre o nosso entendimento, meu Pai. Consola os corações aflitos. Renova a esperança daqueles que já não conseguem enxergar o amanhã. Que esta palavra nos lembre que o Senhor nunca abandona aqueles que pertencem a Ti. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Hoje, dia 21, vamos ler na Bíblia o nosso versículo comentado temático. O versículo é 43, 5. Mas, para melhor entendimento, eu vou ler do versículo 1 ao 5. Tá bom? Livro de Isaías, capítulo 43, versículo 1 ao 5. Mas agora, assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel. Não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome. Tu és meu. Quando passares pelas águas, estarei contigo. E quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Dei o Egito por teu resgate, a Etiópia e a Seba em teu lugar. Visto
que foste precioso aos meus olhos, também foste honrado, e eu te amei. Assim dei os homens por ti, e os povos pela tua vida. Não temas, pois porque estou contigo, trarei a tua descendência desde o Oriente e te ajuntarei desde o Ocidente. Gratidão, Senhor, por tua maravilhosa palavra. Inclusive, este primeiro versículo aqui, nós já estudamos ele também. Ele está, vou te informar em que dia, se você quiser ir lá, no dia 4. No dia 4 tem o estudo desse do versículo 1 do capítulo 43 de Isaías. Mas hoje nós vamos focar no capítulo 5. Para compreender este versículo, nós precisamos voltar ao momento histórico de Israel. O povo havia se afastado de Deus durante muitos anos. Vieram a idolatria, a desobediência e a injustiça. Como consequência, Jerusalém foi destruída. E muitos israelitas foram levados para o exílio na Babilônia. Imagine o sentimento daquele povo. Eles estavam longe da sua terra, longe do templo e longe de muitas pessoas da família. Alguns pensavam: será que Deus nos rejeitou? Será que nossas promessas terminaram? É justamente nesse contexto que Deus fala através do profeta Isaías. Antes mesmo de anunciar a restauração, Deus revela o seu coração. No início do capítulo ele declara: não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Depois continua que seu povo ainda pertence a ele. Ele continua mostrando isso. Então chegamos ao versículo 5. Deus diz: não temas, porque eu sou contigo. A esperança não estava baseada na força de Israel, estava baseada na fidelidade de Deus, que é a nossa esperança também. Que a nossa força passa. A nossa força passa. Mas a de Deus permanece. Vamos comentar o versículo verso a verso? Iniciamos com a frase não temas. Mais uma vez, Deus começa tratando o coração antes de falar sobre a solução. O medo paralisa. A esperança fortalece. Por isso Deus primeiro restaura a confiança. E continua: porque eu sou contigo. Aqui está o fundamento de toda a promessa. Observe que Deus não diz assim: eu enviarei ajuda. Ele diz: eu sou contigo. A presença de Deus sempre foi a maior riqueza do seu povo. Foi assim com Moisés, foi assim com Josué, foi assim com Gideão e foi assim com Davi. Agora Deus reafirma essa mesma verdade. Sua presença não depende das circunstâncias. Mesmo no exílio, ele continua presente. E o versículo continua: trarei a tua descendência. Esta promessa aponta para a restauração. Famílias que haviam sido espalhadas seriam reunidas. O povo que parecia perdido seria novamente conduzido. Deus estava dizendo: o exílio não é a última palavra.
Que esperança maravilhosa. Que esperança. Receba esta palavra no seu coração. Receba. A última palavra é de Deus. O que você está passando, o que você está vivendo, o que eu estou passando, o que eu estou vivendo, o que nós, qualquer um de nós estiver passando ou vivendo, não é a última palavra. A última palavra vem de Deus. Isso reaviva a nossa esperança. Glória a Deus. E continua o versículo. Desde o Oriente, ele fala, e desde o Ocidente. Vamos rever aqui. Ele fala assim: trarei a tua descendência desde o Oriente e te ajuntarei desde o Ocidente. Na linguagem bíblica, essa expressão transmite a ideia de todas as direções. Nada impediria Deus de reunir seu povo. Não havia distância grande demais. Não havia lugar esquecido. Onde estivesse um dos seus, Deus sabia. Isso também fala ao nosso coração. Às vezes pensamos que estamos longe demais, mas ninguém está longe demais para o alcance da graça de Deus. Olhe para Deus. Volte-se para Deus. Ele está de braços abertos esperando você. Existe algo que emociona a gente neste capítulo. Antes de Deus falar sobre reunir o povo, antes de falar sobre restauração e antes de falar sobre o futuro, ele diz: eu sou contigo. Isso revela uma verdade profunda para todos nós. A maior promessa nunca é aquilo que Deus pode nos dar. E Ele pode nos dar tudo. Mas a maior promessa é o próprio Deus. Se tivermos a sua presença, teremos direção para enfrentar qualquer circunstância. Qualquer circunstância. Isso é maravilhoso. Ouça o que Deus diz para você agora. Eu sou contigo. Nós podemos ver nesse versículo uma lição central, que é que a presença de Deus é maior do que qualquer distância. Deus é onisciente, onipresente, onipotente. Qualquer exílio e qualquer sentimento de abandono, Deus ainda é maior. Deus ainda é maior. Talvez alguém esteja vivendo um exílio, um afastamento, não necessariamente geográfico, mas um exílio emocional, sentindo-se distante da alegria, distante dos sonhos, distante da paz. Talvez exista quem pense: minha vida nunca mais será a mesma. Isaías 43 responde com Deus dizendo: não temas, eu sou contigo. A primeira restauração acontece dentro de nós. Dentro, na entrega do nosso coração, da nossa vida, da nossa alma para Deus. Quando voltamos a confiar na presença de Deus, encontramos forças para continuar caminhando. Vamos juntos praticar esta palavra no dia de hoje. São coisas simples que nós podemos fazer. Primeira coisa, lembre-se diariamente de que Deus conhece exatamente onde você está. Nenhuma lágrima passa despercebida aos olhos do Senhor. Nenhuma lágrima. Creia, Deus está vendo o seu choro. Não permita
que as circunstâncias definam quem é Deus. Não é de acordo com cada situação. Ele continua sendo fiel. Ore, terceiro, ore entregando seus sentimentos de solidão, abandono, medo, tudo para Deus. Ele acolhe quem se aproxima dele com sinceridade. Não precisa palavras bonitas. Só abra o seu coração para o Senhor e fale com Ele. Confie que Deus continua conduzindo a sua história, mesmo quando você ainda não consegue enxergar o caminho completo. Ainda não consegue ver a luz no final do túnel. Não se preocupe, a luz está lá. A luz está lá. Deus é contigo. Que esta palavra de Deus abençoada, maravilhosa, que você ouviu hoje, não fique apenas no seu entendimento, mas desça para o seu coração e produza fé, esperança e obediência na sua vida. Lembre-se, cada não temas que estudamos aqui não é apenas uma frase, mas uma revelação da presença, do cuidado e da fidelidade de Deus em todas as situações da nossa caminhada. Que você viva o que aprendeu hoje, colocando em prática a palavra do Senhor no seu dia a dia. E se esta mensagem falou com você, continue acompanhando a série, porque todos os dias tem uma nova direção para o seu coração. E se este estudo, esta palavra, esta mensagem realmente, verdadeiramente falou com você e fortaleceu a sua fé, compartilhe com alguém que precisa lembrar que Deus nunca abandona os seus. Vamos orar? Senhor, meu Deus, meu Pai amado, meu Senhor querido, obrigada por tua presença, porque ela não depende do lugar onde estamos. Mesmo quando nos sentimos distante, o Senhor continua perto. Oh, maravilha! Obrigado porque o Senhor nunca abandona aqueles que te pertencem. Fortalece a nossa esperança, Pai. Fortalece a nossa confiança. Ajuda-nos a descansar na certeza que o Senhor continua conduzindo a nossa história. Que jamais esqueçamos desta promessa. Não temas, porque eu sou contigo. Aleluia. Em nome de Jesus. Amém. Vamos orar o Pai Nosso. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos conduzas à tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Deus te abençoe, Deus te proteja e Deus te guie. Inscreva-se no canal e acompanhe a série Versículo Comentado Temático. Não temas. A cada dia descobrimos uma nova maneira pela qual Deus fortalece o coração dos que confiam nele. E guarde esta promessa para hoje. Você pode até se sentir distante, mas nunca estará fora do alcance da presença e do amor de Deus. Não temas, o Senhor é contigo. Deixe o seu like. Gratidão.